Quarta-feira, dia 5 de janeiro, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, nessa semana da manifestação de Jesus, que estamos contemplando as diversas formas onde concretamente Jesus se manifesta na nossa vida. Seja muito bem-vindo e vamos juntos mergulhar nesse apaixonante universo que é o Evangelho da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus se manifesta como aquele que caminha sobre as águas, como aquele que acalma as tempestades do barco da nossa vida. Tem um detalhe que me chama a atenção no comecinho do Evangelho, é que Jesus obrigou os discípulos a subirem na barca e irem para outra margem, né? E até parece forte, eu fico imaginando Jesus colocando os discípulos dentro da barca, né? Mas eu vejo um sentido espiritual muito profundo nisso, né? Esse obrigar. Os discípulos tinham que subir naquela barca. Os discípulos tinham que enfrentar aquela tempestade. Tinham que passar aquele perrengue, aquele medo, para que Jesus manifestasse a sua glória andando sobre as águas, acalmando a tempestade e mostrando que nas tempestades da vida, Jesus estava com eles. Então Jesus como que obriga os discípulos a passar por aquela dificuldade para que eles pudessem ver o poder e a glória de Jesus. Às vezes a gente se pergunta na vida por que Deus permite que a gente atravesse algumas tempestades. Por que a gente sendo fiel, a gente buscando o bem, a gente tendo fé em Deus, por que algumas coisas ruins nos acontecem? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quantas vezes nos questionamos sobre o sofrimento, sobre o mal na nossa vida? E às vezes eu sinto que é isso, né? Jesus meio que permite que a gente atravesse essas tempestades. Jesus meio que obriga a gente a entrar na barca, a atravessar essas tempestades, não porque Ele quer o nosso mal, mas porque só no meio da tempestade a gente vai poder contemplar Ele que caminha sobre as águas. As águas, na Bíblia, o mar, representa tudo aquilo que é misterioso, tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que tem medo. E essas tempestades, esse mar agitado, representa todos os nossos problemas, sofrimentos, as situações e provações difíceis da nossa vida. Mas a gente atravessa tudo isso, mas Jesus caminha sobre as águas. Aquele menino que se manifestou aos magos lá em Belém, aquele menino que cresceu e se manifesta como luz, como nós vimos na segunda-feira, aquele Jesus que se manifesta como alimento, saciando a multidão, multiplicando os pães, como nós vimos ontem,
é esse Jesus que se manifesta nas tempestades da nossa vida, nos sofrimentos, nas tribulações, em que a gente não entende o porquê, mas às vezes a gente está atravessando esse sofrimento, a gente está carregando essa cruz para que ali, na dor, a gente enxergue que a gente não está sozinho, que Ele manifesta a sua glória e o seu poder. Ele é maior do que a tempestade. Ele pode caminhar sobre as águas agitadas da nossa vida. Então, não vamos ter o coração endurecido. Os discípulos, mesmo depois de ver Jesus caminhando sobre as águas, dizendo, coragem, sou eu estou aqui, mesmo depois de Jesus subir no barco, eles ainda não acreditavam. Estavam com o coração endurecido. Às vezes, nas provas da vida, a gente vê tantos sinais, tantas provas que Jesus nos dá do seu amor, da sua presença, da sua providência, e o nosso coração ainda está endurecido, como o coração dos discípulos. Que nós possamos amolecer o nosso coração, abrir as portas da nossa alma e confiar nesse Jesus que caminha sobre as águas, que é maior do que qualquer tempestade. Que diz, coragem, coragem meu filho, coragem minha filha, sou eu estou aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa o seu joinha no vídeo se você gostou e compartilhe. Talvez alguém está precisando ouvir essa mensagem, mande. Quem sabe essa pessoa assista e ouve Deus falando com ela também. Deus te abençoe.